Esse caldo que você está vendo, a gente está na cidade de São Paulo, né? Às vezes você se pergunta assim, pô, Leandro, eu moro numa cidade grande e como que eu vou ter acesso a caldo, né, moído aí até em 24 horas, cortado, né, e moído até de 24 horas e tudo mais. Bom, se aqui em São Paulo a gente achou, com certeza em qualquer outro lugar do Brasil você vai achar, porque uma cidade tão gigantesca como São Paulo, a gente centro achou, urbano, né? Centro urbano, você principalmente está no interior, em outras partes do país, com certeza você vai conseguir achar um caldo. Então, esse caldo aqui eu fui buscar lá no Pardim, da Cachaça Pardim, né? O pessoal aí às vezes conhece o Pardim da Cachaça Pardim. A gente foi lá buscar esse caldo, eu busquei 10 litros de caldo, tá? Mostra aqui, ó, Val, aqui tá em 12 litros. E aí o que aconteceu, né? Por que de 10 litros ele virou 12 litros? Esse caldo, ele tava com um Brix, né? Falando de modo genérico e fácil de entender, o Brix é a quantidade de açúcar ali que você tem no caldo de cana, tá? De modo geral aí, para não entrar em detalhes, mas o Brix é a quantidade de açúcar então que você tem aqui nesse caldo. Então, tava com 18 Brix. E existe uma fórmula que a gente faz, se você quiser aprender um pouco mais, em cima desse vídeo tem um link para o nosso livro. A gente tem um livro Como Fazer Cachaça em Casa, o guia completo. Lá tem todas as fórmulas, lá tem tudo que você precisa, que a gente vai falar aqui, né? Mas lá tem todas essas fórmulas. Então, nós baixamos o Brix aqui desse caldo, mostra aqui, Val, por favor. Nós baixamos o Brix para 15 Brix, estava 18, logo que moeu esse caldo, e nós baixamos o Brix. Ok, baixamos o Brix e filtramos nessa peneira aqui, né? Que ela se chama Chinois ou peneira de aço inoxidável. Tem uns furinhos bem pequenininhos aqui. E ela serve, né, Leandro, para reter impurezas que eventualmente pudessem estar no caldo, né? Exatamente. Você precisa filtrar esse caldo por causa de bagacilhos, de uma sujeirinha, né, pedacinho ali da cana que caiu. E a gente usou isso, nós já filtramos então esse caldo que você está vendo aqui nesse exato momento. Ele foi filtrado, a gente pegou e jogou fora as impurezas que estavam aqui, né? Então é um caldo de 15 Brix. Por que ele está a 15 Brix? Né? Por quê? Porque é ideal para levedura trabalhar. Você vai ver agora a gente fazer toda essa brincadeira de levedura, vamos mostrar para você a CA11. Então 15 Brix é um Brix aí que o mercado, né, os produtores de cachaça falam que é o Brix ideal para fazer a fermentação, que a levedura se comporta um pouco melhor ali. Ah, Leandro, posso fermentar 18 Brix a 20? Pode, você pode. Só que a gente abaixa esse Brix para a levedura trabalhar tranquilamente ali, né? Leandro, muita gente que assiste a gente sabe o que é um Brix, né? Mas muita gente que está chegando agora ainda não sabe o que é o Brix, né? Então vamos explicar para a pessoa o Brix. O que é o tal do Brix? Necessariamente, como eu falei agora há pouco, é a quantidade de açúcar, de modo geral, né, que você tem no caldo de cana. E como que a gente mede isso? Tem dois aparelhos. Um desses aparelhos é o refratômetro, tá? Esse aparelho que você olha aqui, ele é o refratômetro. É um aparelho um pouco mais caro. O que você faz? Você coloca um pouquinho dele aqui, né? Ele vai entrar nessa parte mais azulada, você vai fechar e você vai olhar assim, ó. Aqui, ó, assim, ó. Você olha assim para ver como é que tá o Brix. Aí de casa você não vai conseguir ver, mas aqui tem, ele vai mostrar de 0 a 30. É esse meu refratômetro aqui, tá? Ele mostra para você, então, qual é o Brix que está no caldo de cana. Uma outra metodologia que você pode utilizar, se você não quiser comprar um refratômetro, você tem o sacarímetro, tá? Esse aqui você usa com um tubinho de ensaio, uma proveta, né? Tá? Coloca na proveta, coloca caldo na proveta e ele vai te dar aqui a quantidade de Brix também, tá? Tem aí todas as medidas aqui, ó.
Você que está olhando aí. Os dois vão dar o mesmo resultado. Os dois vão dar o mesmo resultado, tá? Esse é mais barato. Esse é mais barato, né? E o outro ali é mais rápido até de usar, né? Ele é mais rápido e você não precisa colocar 200 ml de caldo para medir. Dentro de um tubo de ensaio, né? De uma pipeta, né? Exato, você simplesmente pinga aqui algumas gotas. Ele funciona vem como um microscópio, né? Você olha depois... não é um microscópio, ele tem uma medida aqui, ele foi projetado para isso, né? Você coloca aqui e ele tem lá o jeito que ele foi feito. E lá né? dentro tem um grafiquinho que tem um vai gráfico, eu não sei se você consegue mostrar aí, ó. É difícil para ver. Vamos colocar mais próximo aqui, ó. Não dá para ver. Dá para ver? Fecha na câmera. Fecha na câmera. Vamos ver se dá para ver, ó. Dá para ver? Olha aí que legal. Isso é dentro do refratômetro, tá? Então, a gente precisa deixar esse caldo que está aqui a 15 Brix para começar a fazer a fermentação. E como que a gente faz a fermentação? Qual que é a levedura que a gente está usando, né? A levedura é essa daqui, ó. Levedura selecionada CA11. É uma levedura específica para cachaça, tá? Ela é utilizada aí por vários produtores de cachaça. É uma levedura bem estável, bem tranquila de se trabalhar. Então, CA11. E aí, ela é uma levedura liofilizada. Ela vem sequinha assim, né? Olha só, é uma levedura que vem sequinha, ó. Então, colocamos aqui para você dar uma olhada, ó. Tô até melando minha mão aqui, que beleza. Aí cada grãozinho desse aí é um... Tem uma quantidade de... É um fermento, né? Que tem um monte de leveduras. E ele vem grãozinhos, microgrãos, né? Isso, vem os grãozinhos, vem liofilizada, tá? Ótimo. E aí como que você joga isso direto no caldo? Você pode jogar, mas aí você está perdendo dinheiro, porque você vai acabar matando essas leveduras se você jogar direto. Então qual que é a técnica que a gente usa aqui? Eu tenho esse potinho aqui, né? O que a gente fez? Nós colocamos aqui 1 grama de levedura por litro de caldo que a gente tem. Então, aqui eu tenho 12 litros de caldo, eu tenho 12 gramas aqui de levedura, eu coloquei na água com uma temperatura de 32 graus, tá? E já está aqui faz uns 40 minutos, antes da gente começar esse vídeo. Ela está aqui. Por que a gente tem que fazer isso e não jogar direto? Porque imagina só, a levedura, ela está dormindo, né? Ela está nesses grãozinhos, ela está dormindo. E você tem que acordar ela devagarzinho, né? Não dá para dar um susto na levedura, jogar. Vai funcionar? Vai, mas você vai ter um pouco mais de trabalho, você vai perder muitas leveduras. Então a gente hidrata ela aqui, tá? Coloca água, lembrando, sempre água sem cloro, de preferência água mineral, tá? Você coloca aqui... tudo que a gente vai usar, inclusive para corrigir o Brix, não pode ser água com cloro, tá? Então, a gente deixa aqui uns 30 minutos, 40 minutos para essa levedura acordar, despertar. Olha que bonito que fica aqui, ó. E aí, Leandro, aquela diferença entre fazer o fermento e fermentar a bebida, né? Fermentar a garapa. Aqui você está montando o fermento. O que a gente vai fazer aqui é fazer os dois ao mesmo tempo. Uhum. Por quê? Você poderia começar a fazer um pé de cuba, né, que a gente chama, que é o fermento, e depois ir acrescentando caldo, tá? Só que aqui a gente já vai fazer o fermento e fermentar ao mesmo tempo. Fermentar ao mesmo tempo. Por quê? Primeiro que a gente quer economizar tempo, tá? Segundo que essa vai ser a única destilação que a gente vai fazer, não vai reaproveitar, então a gente vai fazer tudo de uma vez aqui. E como que a gente faz então? Vamos pegar aqui, ó, tá uns 30 minutos, 40 minutos. Pessoal, quem ficar aí até o final, a gente vai responder algumas perguntas, tá? Rapidamente. Então aqui eu tenho um outro potezinho, eu vou jogar um pouco dessa levedura aqui, né? Ela lembra um leite de soja, né? Você olhando aqui, ó. Isso, ó, tem um cheiro gostosinho. Então eu vou adicionar um pouquinho da levedura aqui. E agora o que eu vou fazer é pegar uma colher e acrescentando devagar aqui na levedura, né? E vou ficar oxigenando essa levedura aqui, ó. Bem devagar, então eu vou acrescentando o caldo de cana aqui, oxigenando,
para a levedura começar a receber um pouco de açúcar, né, tranquilamente. Então você faz a aeração para levedura se multiplicar, né? E você respirar, né? Quando você injeta, vamos dizer assim, oxigênio, algumas pessoas, como o Pardim lá, da cachaça Pardim, ele usa uma bombinha de aquário que fica injetando oxigênio, é muito interessante. Mas aqui a gente vai fazer assim. E dá para você fazer na mão, né? Dá para você fazer. Porque a quantidade é pequena, né? Isso. A quantidade é pequena, então a gente consegue fazer aqui, ó. Agora, quando você tiver aí uma escala maior, obviamente você vai ter mais equipamentos, você vai ter mais acesso e tal. Agora a gente está no home distilling, a gente está mostrando para você tudo que você pode fazer em casa. Olha aí, que belezinha. Exato, tranquilamente, fazendo oxigenação. Vamos pegar mais. Leandro, qualquer pessoa pode fazer isso em casa, né? Qualquer pessoa. Você está vendo que eu estou usando aqui uma concha, né? Concha de cozinha mesmo. Pegar feijão, né? Pegar feijão. É sempre importante, assim, o João falou pegar feijão, mas essa concha ela é específica para esse tipo de trabalho. Tá? Então, ela não é usada para pegar, vamos esclarecer, ela não foi usada para pegar feijão, e a gente não tirou ela da cozinha porque ela pegava feijão e trouxe para cá. Nós compramos para isso. Para isso, tá? Então, é importante, você pode ter equipamentos caseiros, assim, para se dizer. É importante, né, Leandro, porque quando a gente começou a fazer o home distilling, a gente viu muita gambiarra, né? As pessoas faziam de qualquer jeito a cachaça, faziam ali a fermentação de qualquer jeito. E claro que a tendência quando você mistura as coisas é você contaminar a sua fermentação, você contaminar o seu produto final. Então, o que a gente orienta aqui? Se você vai ter equipamentos para fazer cachaça, então, ou uísque, ou vodka, ou gin, ou rum, então tenha esses equipamentos separados para fazer essas coisas. Tá? Então não resista àquela tentação de, não, eu vou fazer um omelete aqui, vou pegar lá uma espátula que está ali e tal. Não faça. O material de você fazer cachaça, deixe separadinho, deixe bonitinho lá, não vai fazer nenhum tipo de falta. Exatamente. E aí a gente continua aqui, né, fazendo a aeração, injetando oxigênio, né? João, joga mais um pouquinho para mim, por favor. Vamos lá. Pode jogar tudo. Dá uma mexidinha no fundo. Isso. Para não sobrar nenhuma levedura. Aqui, pessoal, existem várias metodologias para você fazer. Inclusive no nosso livro, Como Fazer Cachaça em Casa, o Guia Completo, a nossa metodologia ela é um pouquinho mais tranquila. Tem um espaço, tem o passo a passo certinho. Aqui a gente está fazendo algo, vai dar certo? Vai. É algo mais rápido para a gente mostrar nessa live, tá? Então isso é muito importante. E nós já deixamos alguma coisa adiantada também, né? A gente deixou coisa adiantada, nós já baixamos o Brix. Essa temperatura que está aqui no caldo, ela está com 32 graus. A temperatura que estava no fermento está 32 graus. E aí você fala, vai mexendo devagarzinho, João. E aí, o que a gente usa para aquecer? Isso aqui é um rabo quente ou um ebulidor, tá? Você compra em qualquer lugar ali. O que você faz? Você, claro, limpa ele muito bem, passa um álcool 70 e tudo mais, e joga ele aqui dentro e vai usando um termômetro, então, né, um digital, para chegar na temperatura de 32, para a gente manter um ambiente aqui propício, ideal para fermentação. Então a levedura ali, ela gosta de uma temperatura de 26 a 32, mais ou menos. A temperatura de ativação e multiplicação ideal é que ela esteja em 32, né, para ela se multiplicar mais rápido. Mas a temperatura de fermentação ao longo de 24 horas ou até menos, o ideal é que você tente manter essa temperatura entre mais ou menos 26, 28 graus, tá? Porque a levedura gosta dessa temperatura. Se você passar muito dessa temperatura, você começa a ter problemas de fermentação. E se você também deixar uma temperatura muito mais baixa, você acaba tendo que a levedura não trabalha direito. E aí, o seu caldo, né, ele só vai estar pronto para destilar, ele vai demorar
para ficar pronto para destilar. Então usa esse ebulidor vai aqui dentro, ó, mostra aí. Esse ebulidor vai aqui dentro, você liga na tomada, ele vai esquentar, você fica mexendo aqui enquanto você está com o ebulidor, tá? Cuidado para não colocar essa parte aqui dentro em contato, só a parte de metal. Você vai mexendo e ao mesmo tempo você vem aqui com um termômetro e deixa numa temperatura de 32 graus aí para você fazer isso que a gente está mostrando aqui, tá? Então é muito interessante você ter essas temperaturas ideais. O nosso livro ali é o livro Como Fazer Cachaça, o guia completo, que você pode adquirir nesse link que está aí em cima, caso você esteja assistindo agora pelo Facebook, ou se você estiver assistindo gravado no YouTube, tá logo aqui embaixo na descrição, que é onde você vai poder baixar então o livro digital, 100% digital. Você adquire o nosso livro, promoção de lançamento, custa R$ 47,00, só clicar no link aí e você vai conseguir ter todas as fórmulas, o passo a passo, com um detalhe muito mais rico, né? O que a gente está fazendo aqui é uma live, e a gente teve um preparo antes, né? E estamos preparando ao longo aí dessa jornada que a gente está falando com você, mas o ideal, algumas fórmulas, como baixar o Brix, o passo a passo certinho. Se você quiser mais detalhes, então tem esse livro nosso, tá? Ó, o João está oxigenando. O que a gente vai fazer agora? Ó? Vamos colocar direto, então, aqui. A gente vai jogar, né? Lembrando que essa é uma técnica um pouco diferente do que está no livro. O livro é uma técnica mais tranquila, você faz de hora em hora, vai acrescentando, tá? Mas aqui, ó, pode jogar de uma altura. E aí você continua aerando aí, vai, João, fica vamos aerando aqui, ó. Continuar, né? Porque, afinal de contas, a levedura agora ela entrou em contato, ela estava numa piscininha, agora ela está no mar aí, né? Exato. Então, é claro que a gente fez uma metodologia um pouco mais rápida, com certeza, né? A gente está numa live aqui, vai funcionar? Vai, não tem problema nenhum. No livro tem um passo a passo um pouco mais meticuloso, que você vai alimentando devagar, com um Brix ideal, né? Ô, Leandro, tem que tomar um certo cuidado aqui para nada contaminar. Inclusive, você não pode enfiar a mão aí dentro, tal, né? Tem que saber. A gente tem um álcool 70 aqui, tá? Ó, vocês estão vendo, sempre para passar nas mãos. Então, antes de começar, a gente passou álcool 70 nas mãos, nos equipamentos, tudo para não, né? Sempre correr risco, né, Leandro? Porque afinal de contas a gente quer uma cachaça boa. Exato. E a gente quer mostrar para você que você consegue fazer essa cachaça boa com um passo a passo simples, olha. Aqui, ó, na mesa de casa aqui, não deve ter 2 metros quadrados aqui, alguns equipamentos simples que você consegue comprar em qualquer lugar. Esse rabo quente que o Leandro está dizendo aqui pra gente aquecer aqui a 32 graus, é nada mais que uma resistência, você consegue comprar em qualquer depósito de material de construção aí, não é? Loja de equipamento de ferramentas. Loja de equipamento de ferragem, de ferramentas e tal. Então, quer dizer, se você tiver aqui esse livro nosso aí, você vai ter um passo a passo. E no nível de detalhe muito maior. Detalhe maior. Agora, especialistas dizem o seguinte, uma porcentagem muito grande do que você faz aí dentro do teu processo de produção é higiene. A higiene é uma porcentagem muito grande da responsabilidade do processo de fazer uma boa cachaça. Então, a gente fala sobre isso também no livro, né? A gente fala sobre isso no curso lá, no Mestre dos Destilados. E, cara, é só seguir, não tem segredo, olha. Aqui, ó. O que a gente está fazendo aqui agora é aerando o caldo para que a levedura possa respirar e trabalhar. E multiplicar. E aí, tem um fator aí, talvez se você for cervejeiro já, você fala assim, pô, mas vocês vão fermentar num balde aberto? Você tá vendo que é um balde aberto, que você encontra em qualquer lugar. E o que acontece? Sim, você pode fermentar aberto. Claro, o ideal é que você coloque um pano com elástico aqui, né? Para não cair nenhum bichinho, nenhuma mosca e tudo mais. Nós estamos preparando esse fermento, né, essa fermentação aqui, mas depois
nós vamos colocar nessa dorna fechadinha aqui, ó, tá? Que essa dorna tem um airlock em cima, ela é fechada, então a gente vai acabar fermentando, deixar para fermentar aqui durante essas 24 horas, 20 horas, até menos, tá? Então a gente vai estar preparando para mostrar para vocês aqui e depois nós vamos passar para aqui. Tem o airlock, né? Para quem não conhece, como é que funciona isso aqui então? Deixa eu só tirar essa parte. Você tem a tampa, né? Você tem isso aqui, fecha. E é o airlock. O que isso vai? No momento da fermentação, a levedura transforma o álcool, ou melhor, o açúcar em álcool, de modo geral, tá? E também gera CO2. E ele vai ter que sair por algum lugar. E ele vai sair por aqui. E dentro desse airlock a gente coloca álcool 70, para não ter nada entrando também, não ter nenhum problema. Então, isso é para ter o escape do ar, o arzinho. Isso, assim, o né, álcool CO2. não vai entrar na fermentação, né? O álcool não entra na fermentação, ela fica aqui. Então você vai ter a possibilidade de acompanhar. E é muito legal que ele fica borbulhando, né? Ele fica borbulhando, você escuta o CO2 saindo ali. Ou seja, minha levedura está trabalhando, né? Minha levedura está trabalhando, né? E aí o João tá continuando a aeração. Vamos ver agora. Só vê que o trabalho pesado fica sempre comigo, né? Vamos ver quanto é que tá a temperatura, né? Só medir aqui. Isso é importante medir essa temperatura, né, Leandro? Para que ela não caia e também não suba, né, em excesso, né? Às vezes está fermentando lá no Pará, por exemplo, lá tá 45 graus, né, de temperatura, então você tem que sempre estar controlando ali, né? Isso, tá com a temperatura boa, o pessoal quiser ver. Aí? Ó, tá 32.3. Não sei se consegue enxergar, tá? Tá numa temperatura muito boa. Pessoal que tá chegando agora, quiser compartilhar esse vídeo para ajudar a gente aí, compartilha com seus amigos, com as suas amigas. Dá uma ajuda aí, meu povo. Solta o dedo no botão compartilhar. Então, temperatura boa aí pra gente fazer a multiplicação da levedura, né? Se você quiser fazer algo maior, tem um aquecedor de aquário que você coloca e ele controla a temperatura para você, tá? Então você vai nessas casas de venda de aquário e tudo mais e eles vão aí para você, vão deixar aquecidinho na temperatura que você escolher. Você coloca dentro do caldo? Isso, você coloca dentro do caldo aqui, ele vai esquentando então e mantém aquela temperatura que você escolheu. Ou você usa o rabo de galo, que é o ebulidor, né? Também funciona, só que você vai ter que ficar monitorando. Mas isso é home style, é diversão. Rabo quente, rabo de galo é quando ele estiver pronto. Eu tô pensando em beber o rabo de galo. Quando estiver pronto, aqui a gente vai fazer um rabo de galo aqui. Rabo quente, tá, gente? Ou ebulidor, falei errado, desculpa. Então, ebulidor ou rabo quente, você pode usar, sempre lembrando, passar um álcool 70 aí, para não ter contaminação, né, antes de colocar. Ô Leandro, tá chegando estão chegando umas perguntas aqui. Vamos responder algumas perguntas então, João. Vamos deixar um pouquinho aqui. Lá. Ela já tá, a levedura já tá dançando aí. Vamos deixar ela aqui um pouquinho, trabalhar um... Vamos lá. O que tá chegando de pergunta aí, João? A primeira pergunta aqui é do Marlos Correia, tá perguntando onde eu encontro esses equipamentos para compra. Tá, né? Olha só, você pode comprar com o pessoal do Cana Brasil, você pode comprar com o pessoal do Alambique Santa Efigênia, tá? Só dá um Google aí, digita no Google Cana Brasil, Santa Efigênia, lá eles têm esses equipamentos, tem levedura, a levedura você pode comprar com o pessoal da Smart East, tá? Com o Cauré lá também, eles têm levedura CA11, são representantes exclusivos da LNF, que faz. Então você pode comprar nesses lugares, tá? Você vê que são equipamentos muito simples, você tem um balde que tem aqui a medida de quantidade de litros, você tem um ebulidor em casa de ferragem, você tem um refratômetro aqui, que você consegue comprar ele também nesses lugares que eu falei. Então você consegue achar tranquilamente, são equipamentos baratos, acessíveis, né? Não precisa de gastar uma fortuna e você faz uma fermentação de caldo de cana. Lembrando que o caldo de cana, o ideal é que ele seja
tenha sido cortado e moído dentro de 24 horas, tá? Para você evitar correr riscos aí de ter contaminação no seu caldo. Então, o ideal é que você mantenha um caldo que não seja muito velho, tá? É isso aí. O que mais tem? E a Roselane tá chegando aqui, dando boa noite pra gente. Boa noite, Rô. Boa noite, Rô. O Fernando Fonseca tá perguntando o seguinte: onde encontro os sabores para fazer cachaça tipo limão, cachaça tipo framboesa e outros? Eu vou deixar você responder, João. Olha só, na verdade, você vai fazer a sua cachaça do jeito que a gente está fazendo aqui e depois você pode fazer infusão ou mistura, tá? E essas misturas que você está querendo comprar, ou você faz em casa, a gente já fez lives aqui mostrando, por exemplo, como é que a gente faz o licor de morango, a gente já mostrou aqui como é que a gente faz infusões, é só procurar aí no nosso canal aí que você vai ver. Primeira coisa que você tem que entender: cachaça é isso aqui, ó, garapa crua da cana-de-açúcar, fermentada e destilada. Ela vai ter uma graduação alcoólica entre 38% e 48%. Passou disso, amigo, aguardente, mista, licor, qualquer coisa, menos cachaça, tá? Então, se a sua pergunta foi onde eu encontro essas lojas aí especializadas do ramo aí, você vai encontrar. Mas você não vai ter uma cachaça, você vai ter uma bebida mista, beleza? Alguém perguntando de fermentação, alguma coisa? Galera, fica à vontade para fazer suas perguntas aí sobre fermentação. A live de hoje é para isso, tá? Exato. Se tiver alguma dúvida, aí pode perguntar. E como você vai descobrir se é o momento certo de destilar ou não? Você lembra que a gente usou o refratômetro e a gente viu que tem 15 brix, então, de açúcar, né? Que a levedura agora vai trabalhar, vai comer esse açúcar e vai gerar o álcool. Quando é que está pronto, então, para você fazer a sua destilação? Mais ou menos depois de 20 horas, 24 horas, isso aqui vai estar, o Brix vai zerar. E o que significa o Brix zerar? Você viu que tinha 15 de Brix, né? E agora, depois de 20 horas, 24 horas, você vai fazer o mesmo teste, vai pegar um pouquinho, vai colocar aqui, vai fechar e vai olhar no aparelho por esse lugar. E o Brix tem que estar zero, tá? Quando o Brix está zero, significa que todos os açúcares que estavam aqui, eles foram consumidos pela levedura e gerou álcool. E aí você pode, então, fazer a sua destilação. Sempre é bom lembrar que o ideal não, além de ser o ideal, meio que obrigatório, você não levar para a panela, para o seu alambique, a levedura que vai ficar aqui, tá? Então, por isso que existe a parte de baixo, você vai abrir a torneirinha aqui, né? No caso foi adaptado, e você vai pegar só daqui para cima, porque daqui para baixo você tem o fermento, né? A levedura, o pé de cuba. Então, você não pode destilar o pé de cuba aí para não ter problemas na sua cachaça, tá? Maravilha. Tá chegando uma pergunta muito interessante aqui do Thiago da Paixão Santos. Ele diz o seguinte: com 13 brix, eu posso fazer também? Pode fazer com 13, 15, 18, 20, enfim. Agora, a gente deixou nos 15 brix porque é o brix que a levedura gosta mais de trabalhar aí, tá? Então, são boas práticas. Deixa no 15, deixa a levedura trabalhando bonitinha aí. Que você não erra, né? Que você não erra. Tá? O Pablo está perguntando o seguinte: caso eu não saiba se a cana foi cortada em 24 horas, Pablo, essa é uma dúvida que muita gente tem, tá? Caso eu não saiba que essa cana foi cortada em 24 horas, dá para fazer cachaça tomando os cuidados com a higiene? Olha aí, Leandro. Olha, Pablo, o ideal é que você arrume um garapeiro de confiança que ele vá te falar se ela foi cortada. Agora sim, essa instrução de 24 horas é que a gente passa. Mas nós já fizemos testes de cana cortada. Nós também, o Pardim, né, também já fez teste de cana cortada com 3, 4 dias, depois mandou para teste de laboratório e não deu nenhuma contaminação, não deu nada. Então, assim, você corre risco, tá? Mas a gente viu que às vezes não dá nada aí. Então, posso contar uma novidade então, Leandro? Pode. Vou dar uma notícia aqui.
Eu tive em Recife recentemente e eu tive conversando aqui com o Luiz Fernando, que está aqui assistindo a live com a gente, e o Luiz me contou que ele está conversando aí com alguns fornecedores de garapa ali em Pernambuco, Nordeste e tal, que já vão, você vai ter certeza da procedência dessa garapa. Então, isso que o Luiz está fazendo, você pode fazer na sua cidade, né, Leandro? Você está aí no interior de São Paulo, você está em Alagoas, você está aí, enfim, na Bahia, em qualquer lugar que tenha cana-de-açúcar, o que você faz? Você já sabe que esse movimento do home distilling, que é um movimento que a gente praticamente está iniciando, que ele vai crescer muito, já se abre a possibilidade de você ter um negócio aí, que é aquele de fornecer garapa fresca e de boa procedência, não é isso, Leandro? Exato. O Luiz, que não é bobo nem nada, já está saindo na frente aí nessa brincadeira, viu, Leandro? Olha só, mostra aqui o caldo de novo, por favor. Você está vendo que o caldo, depois que a gente começou a adicionar a levedura, ele já está um pouquinho mais claro, ó. Tá vendo? Já vai corrigindo o pH, ele já vai ficando mais claro aí, né? Então você vai ver que quando zerar o Brix, o caldo que você colocou que estava bem mais escuro, ele vai estar bem mais clarinho, né? Então ele vai corrigindo aí, é muito legal ver isso. Você já viu que no começo estava mais escuro, a gente colocou, já deu uma clareada, ele vai clarear e depois vai crescer uma espuma aqui, né? A espuma vai começar a crescer, vai parecer um Frankensteinzinho aí e depois ela desce, tá? Legal. Tá vendo? Já tem umas espuminhas aqui. O Luiz Fernando está perguntando por quanto tempo a gente tem que ficar fazendo esse movimento aí de aeração aí da... Olha, Luiz Fernando, o ideal é que você faça aí uns 40 minutos, pelo menos, né? Uma meia hora, um movimento. Se você quiser, você pode usar bomba de aquário, né? Para deixar lá fazendo, e aí pode virar à noite multiplicando quando você está fazendo o fermento, né? O pé de cuba. Quando você está fermentando apenas, o ideal é que não faça nenhum movimento, tá? De oxigenação. Ou seja, já fez a aeração, deixa lá. Já fez a aeração, deixa lá e deixa as leveduras trabalharem, tá? Isso. E aí você não mexe. Na hora que você deixar no cantinho, você não mexe, tá? Leandro, mais uma pergunta aqui que também é bem interessante. A gente já falou sobre isso em outras lives, mas é legal sempre quando a gente está, né? Claro. Vamos reforçar. O Luiz também está perguntando qual é a altura, ele comprou um balde de 20 litros, que é o tamanho do nosso aqui, né? Qual é a altura que ele tem que deixar a torneira e por que, Leandro, que tem que deixar nessa altura? Se o seu balde é de 20 litros, você pode deixar aí uma torneirinha no espaço de 3 a 4 litros por pé de cuba, tá? A gente fala 20% da capacidade do balde você deixa como pé de cuba. Então você coloca a torneira na altura do número 4, mais ou menos você faz o furo ali, tá? Por quê? Porque o fermento ele vai decantar depois que esse Brix zerar, ele vai ficar lá no fundo e você só vai abrir a torneirinha que está aqui, ó. Né? Ó, vou mostrar aqui a torneirinha, ó. Você só abre ela, joga no alambique, vai sair aqui e o que sobrar aqui vai ficar esse fermento. O fermento você não pode destilar, tá? Então é muito tranquilo, muito fácil. Olha que belezinha, ó. Legal. Aerar, né? Quanto mais aerar, a levedura vai se multiplicar, vai ficar bacaninha. Sempre medindo a temperatura. Leandro Barbosa perguntando quanto tempo pode ser trocado o pé de cuba. Olha que pergunta interessante também, hein? Quanto tempo pode ser trocado esse fermento que a gente montou? Tá, o pé de cuba montado com CA11 em pesquisa já deu que ele dura mais ou menos 7, 8 dias, tá? Então assim, se você vai fazer um processo contínuo de utilizar o mesmo pé de cuba e você quer que o CA11 crie esse impacto, o que você tem que fazer é sempre trocar o seu fermento mais ou menos aí de 8, 7 e 8 dias, tá? Aí você monta um novo pé de cuba. Por quê? Depois desse tempo, as leveduras selvagens que estão na própria cana, elas vão começar a trabalhar. E aí você acaba não tendo o impacto do CA11, você acaba tendo impacto das leveduras selvagens. Então, se você quer que o CA11, a levedura CA11, ela vai durar ali uns 8 dias, aí depois você faz todo o processo de novo de pé de cuba.
Ao longo desses 7, 8 dias, até 10 dias, vamos colocar assim, você montando o pé de cuba, você só vai alimentar com caldo de cana para já fazer a fermentação e destilar, tá? Então, muito tranquilo aí. Legal. O Gustavo está dizendo que ele chegou agora, não acompanhou que tipo de fermento que a gente está usando, a gente já falou aqui, né? A gente está usando o CA11, né? Onde que ele consegue comprar esse CA11 aí, Leandro? canabrasil.com.br, Alambique Santa Ifigênia. Entrega em qualquer lugar do Brasil? Qualquer lugar do Brasil. Smart East também, tá? Opa, legal. Que é esse fermentinho aqui, ó. E o Marlos está perguntando uma coisa aqui que não tem muito a ver aqui com a fermentação, mas a gente vai responder. Ele está dizendo aqui, ó. Eu posso misturar a cabeça com a calda e consumir essa cachaça? Jamais. Pelo amor de Deus. Cabeça e calda serve para você fazer álcool ou etanol na destilaria, né? E se você tem um home distilling, joga isso fora, tá? Não... Esquece cabeça e calda, meu amigo. Você tem o coração. E o coração é o que importa, né, João? Exatamente. É isso aí, Leandro. Tem mais alguém aí? Olha, galera, pode perguntar aí que a gente tá afiado para responder aqui, viu? Perguntou é na hora a resposta aqui, né, Leandro? Não tem essa de, depois eu te mando um e-mail e tal, não. Aqui com a gente é... É isso aí, pessoal. Você que tá chegando agora, esse vídeo ele vai ficar gravado, então eu vou pedir a gentileza de você ajudar a gente também e compartilhar esse vídeo, porque não? A galera vai gostar aí da sua timeline, do seu Facebook. Com toda certeza eles vão gostar desse compartilhamento. E se você quer aprender o que a gente está fazendo aqui com um nível de detalhe maior, com os cálculos, a gente tem o nosso livro Como Fazer Cachaça em Casa, o guia completo. E se você não te dá bem lendo, quer videoaulas, a gente tem o curso do Mestre dos Destilados, tá? Se você quer comprar o nosso livro digital, ele é digital, não é impresso, muito importante, tem o link aí em cima para você que está assistindo no Facebook. Se você estiver assistindo gravado, está no YouTube, ele está nas descrições de baixo, tá? Legal. Aí tem uma pergunta aqui, Leandro, que também acho bem interessante. Tá chegando perguntas hoje nível top de linha, viu, Leandro? Tô gostando de ver. O Rafael quer saber o seguinte: se o pé de cuba funciona com fermento CA11 para fermentar outras vezes, ou se só dá para fazer isso com o fermento caipira? Não, você pode fazer outras vezes. Então, toda vez que você tiver um pé de cuba, seja ele feito com fermento caipira, né, que na verdade que é própria levedura que está na casca ali da cana, ou o CA11, você pode manter o pé de cuba e alimentar esse pé de cuba e ele vai trabalhar. O pé de cuba nada mais é do que o fermento, tá? Então ele é o fermento que está ali e você pode só adicionar caldo de cana e ele vai fazer o mesmo trabalho ali naquele caldo de cana e depois você vai destilando, tá? Legal. Leandro, tem muita gente que chegou agora e a gente consegue fazer aí 1 minuto, 1 minuto e meio, um passo a passo de tudo que a gente fez, não? O que a gente fez aqui foi primeiro baixar o Brix de 18, que é o nível de açúcar ali que tem no caldo de cana, para 15, tá? Porque é um Brix que a levedura trabalha de uma maneira melhor. A gente filtrou com esse aparelhinho aqui que se chama Chinois, o filtro de aço inoxidável, tá? Furinho bem pequenininho, ó, você tá vendo aí, ó. Tá? Então a gente filtrou aqui para tirar bagacilhos, impurezas e tudo mais. Depois nós hidratamos o CA11 com água, né, com temperatura de 32 graus. Hidratamos ele aqui, deixamos uns 40 minutos aqui hidratando, tá? Para acordar as leveduras. Depois nós usamos o Becker para adicionar devagarzinho um pouco, não tão devagar nessa live, mas a gente foi adicionando um pouquinho de caldo de cana para a levedura começar a consumir um pouquinho ali e depois a gente já jogou. Claro que a gente fez o processo aqui por ser uma live e a gente não, né, a gente fez muito mais acelerado, tá, para mostrar para você. Mas o nosso livro lá tem todo o passo a passo, devagarzinho, porque senão a gente ficaria aqui um bom tempo e aí não é o propósito da live, todo mundo ia dormir, né? E uma coisa engraçada, Leandro, que você falou aí 1 minuto e meio, 2 minutos, e cara, dá para entender perfeitamente que é muito simples de fazer cachaça, né? Exato, é muito simples. Em casa, né? Em casa. É um balde comum aqui, né? Bom, Leandro, seu xará,
Leandro Barbosa da Luz está perguntando. Ele fez aquela pergunta que a gente falou da temperatura, né? Como eu sou de Guariba, aqui na Paraíba, e aqui tem um clima muito quente, então qual a temperatura máxima que pode chegar a esse fermento aí? Olha, o ideal é que não passe de 35 graus, tá? Se você está numa região muito quente, o que você pode fazer é utilizar um balde com gelo em volta e para manter uma temperatura um pouco mais amena, tá? Então, a temperatura no processo de fermentação que a levedura gosta aí para fermentar, de 26 a 28 é o ótimo, tá? No processo que a gente está fazendo aqui, que é o processo de multiplicação de levedura, de oxigenação, até uns 35 você pode chegar, uns 34, 35. Passar disso, você já corre o risco aí de ter alguns problemas de fermentação, tá? Então o ideal é nunca passar de 35. E uma outra pergunta que sempre fazem pra gente, que a gente adora responder, é o seguinte: qual é a vantagem de você usar o fermento CA11 em detrimento de usar o fermento caipira? Ou seja, eu prefiro usar o fermento CA11 ou caipira? Tá, isso é uma escolha pessoal. O CA11, ele vai funcionar de maneira um pouco mais rápida no começo para você montar o pé de cuba, tá? Mas não tem nenhum problema você usar o próprio fermento caipira. Inclusive no nosso livro, a gente explica, e no nosso curso do Mestre Destilado, a gente explica os dois tipos, tanto você utilizando a CA11 quanto o fermento caipira. E aí é seu gosto pessoal, tá? O pé de cuba do fermento caipira, ele demora um pouquinho mais para fazer do que o do CA11. Mas é gosto pessoal. Você quer caipira, quer CA11? Eu gosto bastante do CA11. É um fermento muito estável, ele já é próprio para cachaça. É um fermento que meio quilo custa acho que R$75, R$80, vamos colocar. Então é um fermento bacaninha aí para cachaça, tá? Maravilha. Olha só, o Luiz Fernando está dizendo que ele está lá num bar lá em Surubim e estão com 2 TVs ligadas e a gente está nas 2 TVs no bar lá em Surubim, em Pernambuco. Luiz, a gente te ama, tá? E o Rafael Araújo chegou agora, Rafael Araújo, da Cachaçaria Nacional. Compartilha lá na Cachaçaria Nacional, hein, Rafa? Você sabe que eu ia pedir isso para ele agora? ô, Rafa, você já sabe o que fazer, né, Rafa? Olha só, ele está perguntando uma coisa que quem está chegando com ele agora, a gente já falou sobre isso, mas se é necessário a gente ficar mexendo aí, porque quando ele visita destilarias, ele não vê lá um cara com uma concha enorme mexendo lá no fermento lá, né? Porque o que acontece, o que a gente está fazendo aqui é a multiplicação da levedura, né? Injetando oxigênio para ela se multiplicar e ela poder fazer o trabalhinho dela. Então a gente fica injetando ar, assim, é uma aeração que a gente está fazendo aqui. Você não deve ter visto, Rafa, porque normalmente quando você chega lá, o cara só está no processo de fermentação, e no processo de fermentação que já foi montado o pé de cuba, não existe a necessidade, tá? Muito bem. Na verdade, não é ideal. Porque já pensou, o cara ficar lá, né? Enquanto ela tá fermentando, o cara tá com um pau, né? Um colherão lá. E quanto à utilização do fermento biológico comum de pão, sai cachaça boa também? Olha essa pergunta também, Leandro, que a gente já respondeu, inclusive, por e-mail para algumas pessoas, né? O que acontece? Muitas das pessoas compram fermento de pão, né? Para fermentar, que é da mesma... que é o que a gente está vendo aqui, ó. Saccharomyces, né? Saccharomyces cerevisiae. Então, fermento de pão, essa CA11, tudo é Saccharomyces. O que acontece? As cepas dessas leveduras, elas são diferentes da de pão para essa CA11. A levedura de pão, ela funciona, tá? Ela funciona. Se você fizer o mesmo processo com a levedura de pão, ela vai funcionar, vai gerar álcool e tudo mais. O problema é que a levedura de pão, ela não foi feita para destilados, ela foi feita para pão. Então você tem alguns componentes aí
que podem ser, de certa forma, maléficos, né? A gente tem um vídeo, inclusive, no YouTube, que nós entrevistamos o Dr. Cauré. Ele é pós-doutor, aí, é o cara master de fermentação no Brasil, e ele disse que, com pesquisas que eles fizeram, que realmente a levedura de pão, ela é para o pão, tá? Mas vai fermentar? Vai. Tá? E a levedura de pão acaba sendo mais fácil de encontrar, muito mais barata, e aí tem muita gente que usa. A gente não tem preconceito nenhum, mas se você quer fazer top de linha, não use a levedura de pão, tá? Use uma levedura selecionada, ou melhor ainda, para você não gastar nenhum dinheiro, já que você quer economizar, usa a levedura selvagem que está na própria cana-de-açúcar, que vai funcionar perfeitamente, tá? Então, fica a dica aí. Ó, tá vendo que tá ficando mais claro aí, ó. Só a luz aqui, ó, pra cá, João. Pra cá sim? Pra não tampar, a luz. Tá. Aí, ó. Então ela tava mais escura, tá clareando, né? É que talvez da câmera não dê pra ver muito bem, mas aqui nós ao vivo a gente consegue ver que já tá mais claro, né? A levedura já tá começando a trabalhar. Vamos deixar ela paradinha um pouquinho aqui, né? Que daqui a pouco ela vai formar uma espuminha. Tem mais alguém aí, João? Olha, Leandro, eu tô colocando aqui na nossa timeline aqui, aquele vídeo que você falou do professor Cauré, né? Que fala da levedura de pão, né, da fermentação de pão, que é pro pessoal também aí depois dar uma checada. E se você ainda não é assinante do nosso canal no YouTube, cara, a gente cria conteúdo para tudo que é lado, lá também tem bastante conteúdo lá, tá? Exato. Essa aqui também é bem interessante, estava aguardando essa pergunta aqui, ó. A gente já falou no comecinho, mas para quem está chegando agora, né? Qual é a quantidade de fermento por litro de caldo? Vou deixar você falar essa bem devagar para fazer um passo a passo desse conteúdo aí, tá? Então é sempre 1 para 1. A cada 1 litro de caldo, você vai utilizar 1 grama de levedura, tá? Então, sempre 1 para 1, que vai dar certinho, não tem problema nenhum, tá? Que a levedura é essa aqui, ó. Se tiver uma balancinha em casa, o ideal é você comprar uma balança, tá? Para medir aí. Então é 1 para 1, 1 grama, 1 litro, tá? Legal. Tem que ter uma balança de precisão, né? Tem que ter aquelas balanças de cozinha, você acha em qualquer lugar aí para comprar também. Legal. Tá? Não é difícil, não. Bom, o Ricardo está perguntando onde a gente acha esse fermento, a gente já falou aqui, né? Você pode achar pela internet, né? Aqui, ó, tá vendo? Perguntando onde a gente acha. Você acha no Cana Brasil, né? East, Alambique Santa Efigênia tem também. Só dá um Google aí, CA11 levedura fermento. Não tem como errar. Não tem como errar. Todos os ingredientes, todos que vocês viram até agora nesse vídeo, quem está chegando agora, esse vídeo vai ficar gravado e vocês vão poder assistir desde o começo, tá? Então tudo que você viu aqui são equipamentos baratos, não tem nada de... você viu um balde, um becker, uma levedura ali, um refratário... São equipamentos baratos, ninguém vai gastar uma fortuna para fazer isso e são reutilizáveis, né? Tirando o caldo de cana e a levedura, todo o resto que você está vendo na mesa aí são reutilizáveis, o ebulidor, o refratômetro, o coador aí, né? O sacarímetro. Então, balde, você vai comprar só uma única vez, tá? E vai usar por muitas e muitas vezes, muitas cachaças, muitos litros de cachaça. Muitos amigos sendo recebidos com a cachaça que você fez aí, né, Leandro? Exatamente. Aqui, ó, o Oswaldo Neto perguntando quanto tempo leva a fermentação final, pergunta interessante também, né, porque embora a gente está sempre falando isso, é sempre bom reforçar, né, Leandro? Demora aproximadamente 20 horas, 24 horas, no máximo 24 horas você já tem o Brix zerado, que é o quê? Eu coloquei aqui o caldo de cana com 15 Brix. Depois de 20 horas, 16 horas, você faz uma verificação. Se ele deu 0 de Brix, você já pode destilar, tá? Já joga no alambique e faz a sua destilação aí, tá? Então o importante também é você acompanhar. Você só vai destilar quando o Brix der 0. É isso aí. E o Luiz Fernando, que não está de brincadeira nem nada, que vai fazer a cachaça do escritório, está dizendo que acabou de fechar hoje com a Alambique Santa Efigênia a compra do Robocop. Olha só, aí você está com um belíssimo alambique aí, viu? Show de bola. Luiz Fernando, aluno nosso do Mestre dos Destilados. Bom,
O Diogo tá indo mais longe, ó. Quero começar uma plantação de cana para cachaça. Qual cana devo plantar para o clima aqui do Rio Grande do Sul? A gente já falou sobre isso também, né, Leandro? O tipo de cana depende da sua região. Isso. Então, o que você pode fazer primeiro é procurar os produtores de cachaça da sua região e ver quais canas eles estão plantando e qual está funcionando melhor naquele solo, naquele clima e tudo vai. Você pode procurar também a Embrapa, né? Isso, a Embrapa tem sempre um projeto. Não existe a melhor cana. Isso. Tá? Então... Não existe a melhor cana, né, Leandro? Mas existem umas canas que elas já são preparadas para aquele clima. E aí você deu a dica interessantíssima, que é procurar o Embrapa. Porque hoje, a gente teve recentemente no salão da cachaça lá em Piracicaba, e a gente viu uma tabela com uma série de variedades de cana que o Embrapa já separou ali. Então eles já sabem qual é a cana ideal para você plantar. Se você quiser plantar cana, o Embrapa é um bom caminho. Exato. E aí sua região que vai ditar. Vai saber, né, detectar qual que é. Exatamente. E agora, Leandro, o que acontece agora? Bom, agora a gente vai esperar, a levedura vai começar a trabalhar, ela vai demorar um pouquinho mais, porque a gente acabou meio que jogando ela aqui, por motivos da live, né, porque a gente está fazendo a live. Então, você acompanhou aqui uma fermentação de caldo de cana, um caldo de cana que a gente comprou aqui em São Paulo, lá com o Pardim, da cachaça Pardim. A gente comprou lá esse caldo de cana, usamos leveduras selecionadas e agora essa levedura vai começar a trabalhar, vai comer o açúcar, vai gerar o álcool e daqui 20 horas, 24 horas a gente tem ali então o nosso vinho da cana pronto para ser destilado e se transformar na nossa querida cachaça. É isso aí. Bom, o Tiago aqui do Santos, que já participou com a gente lá atrás, está perguntando com quantos por cento ele vai retirar o coração da cachaça. Olha, Tiago, essa é uma outra etapa do processo. Nós estamos falando aqui de fermentação. A gente já fez vários vídeos de destilação. Sugiro que você olhe aí no nosso canal do YouTube, até mesmo aí na nossa página aí que você tá nela agora, porque a gente fala o ponto certo do corte aí da... Depende também do seu alambique, como é o seu alambique, mas eu vou colocar aí, por volta de 54, 52 você consegue tirar uma cachaçinha bacana. E quem tem dúvidas mais técnicas como essa pode fazer o que agora, nesse momento? Pode então clicar ali em cima, tem um link, tem o nosso livro de como fazer, o nosso feito junto com o pessoal do Cana Brasil, com o Arnaldo, com a família Ribeiro, né? Como fazer cachaça em casa, o guia completo, é um livro digital, logo que você faz lá, compra o livro, você já baixa ele ali, e já tem todas as fórmulas, cálculo, passo a passo, muito mais detalhado do que a gente fez aqui, você pode fazer na sua casa também, você está vendo que é de maneira muito simples aí, não é mesmo, João? É isso aí. Então, a gente faz um videozinho depois, né, das borbulhinhas e tal, e coloca aí pro pessoal ver. Se divertir. Isso aí. Tá bom, pessoal? Então é um prazer sempre estar aqui com vocês. Você acabou de acompanhar aí a elaboração do fermento para a gente poder obter um vinho da cana, né? E chegar nisso aqui. E chegar nisso daí, que é a cachaça. Então, muito obrigado. Se você não compartilhou esse vídeo, compartilhe agora que ele vai ficar gravado. E seus amigos, seus familiares todos podem acompanhar a gente aí então, e se você quiser assistir de novo, daqui a pouquinho esse vídeo vai estar no ar aí, não é mesmo, João? É isso aí, galera, muito obrigado mais uma vez, foi hoje realmente bastante gente aqui, muita gente querendo saber e tal, e isso é muito importante para nós, porque a gente quer dar todo o conteúdo que você vai precisar para fazer a sua própria cachaça em casa. Então pergunta mesmo. Pode parecer uma pergunta assim absurda na tua cabeça, mas para outras pessoas não é. E a gente recebe todo tipo de pergunta aqui e a gente faz questão de responder uma por uma. Lembrando que aqui a gente fez um procedimento um pouco mais rápido do que o habitual. No nosso livro tem o passo a passo, tudo certinho. Aqui a gente fez mais rápido, jogamos o fermento, ele vai funcionar, mas é para você poder ver como é feito um processo de maneira geral aí, tá bom? Então, obrigado. Você é sempre bem-vindo, lembrando que toda quinta-feira, entre 7 e 8 horas da noite,
a gente está aqui falando sobre alguma coisa de cachaça, Isso de aí. uísque. Se você quiser saber de alguma coisa, comenta aí que a gente vai preparar essa live para você. É isso aí, não esquece de compartilhar, hein? Seus amigos aí, familiares, todos vão... Fazer um brinde final? Vamos fazer um brinde final, então. Aê! Um brinde a você aí que nos acompanhou nessa live até agora. Vamos compartilhar com a Val também, que tá filmando com a O gente Val que está aqui. filmando com a gente. Obrigado, Val.